Oi, Lazarine. Boa noite. Gladys, boa noite. Estimado Erlen, uma ótima noite. Eu não sei como é que eu não consigo acenar aqui. Tudo bem. Que Jesus nos abençoe para darmos sequência, em nome dele, o nosso estudo da noite. Nós vamos falar, embora que ao passant, assim, de uma forma não muito profunda, mas um caso de esquizofrenia. Muito interessante, é um caso que o André Luiz nos traz em breves pinceladas, porque a esquizofrenia, ela é uma doença na psiquiatria, no campo da própria psicologia clínica, né? É uma patologia realmente muito complexa. Existem várias subdivisões, várias terminologias para as várias classificações da própria esquizofrenia que os especialistas dão. A princípio, eu acho que essa aqui ela até não é das mais complexas, mas ela é complexa também. É uma esquizofrenia, né? Vamos lá, como é que nós vamos analisar essa esquizofrenia? Até o André Luiz, ele nominou esse capítulo de estranha enfermidade, para mostrar que a esquizofrenia, ela realmente é muito estranha para a medicina, para o materialista. Para nós espíritas, aliás, hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava atribuindo a um processo de obsessão o processo esquizofrênico. Eu disse que não necessariamente. A esquizofrenia não tem uma ligação direta com obsessão. Por auto-obsessão, com certeza, mas obsessão externa, não necessariamente. Eu estava conversando com ele sobre isso. E vamos lá, penetrei, vai o André Luiz narrando para nós. Penetrei numa residência confortável, até certo ponto luxuosa, uma bela casa. O André Luiz Calderaro entraram e foi o André Luiz, junto com o Calderaro, pelo próprio Calderaro, conduzido à presença de um cavalheiro, é a palavra que é um cavalheiro idoso, mas num divã, em repouso. Esticado, ele engolfava-se em profunda meditação. Então o quadro é esse, uma casa bonita, confortável, até certo ponto luxuosa. Tinha esse senhor, esse cavaleiro idoso, num divã, engolfando-se em profunda meditação, no fundo de um processo realmente bastante ensimesmado. Ao seu lado, o André Luiz narra a presença de uma humilde entidade que já aguardava Calderaro, que já aguardava o André Luiz também, o Vicente estava também, né? E quem era esse senhor que estava nesse processo de profundo ensimesmamento, ou seja, ensimesmado consigo, totalmente fora da realidade, alheio a uma realidade? O nome dele, Fabrício. Então nós vamos contar a história do Fabrício nessa estranha doença aí, essa estranha enfermidade. Fabrício foi perguntado para essa entidade espiritual que estava já aguardando o Calderaro. Quando o Calderaro perguntou como é que o Fabrício estava, ele estava melhorando, disse ela. No entanto, os fenômenos de angústia têm levado ele a um processo de profunda inquietação, de profunda aflição. E o Calderaro continuou indagando como é que estava, né, se ele ainda estava com possibilidade de autodomínio, ou se ele se abandonou totalmente às impressões íntimas destrutivas. E essa entidade lá que estava salvaguardando para que o Fabrício não entrasse numa situação mais extremada, patológica no campo da mente, ela respondeu o seguinte, que a Divina Misericórdia não tem faltado para o trabalho dela, ao lado de Fabrício, né? O desequilíbrio integral ainda não se instalou e a nossa colaboração tem prevalecido. Em outra, o Fabrício ainda não entrou no extremo do processo esquizofrênico ou de uma alienação total
porque essa entidade está ali ajudando. É claro que ela está ali ajudando porque existe algum crédito também na família desse Fabrício, que está em estado, como eu disse, numa das nuances de uma esquizofrenia. Dirigindo-se a André, Calderaro indagou para ele: André, você, como médico, na condição de médico, chegou a examinar, aprofundar ou entrou em análise de casos diagnosticados de esquizofrenia na sua época, no início do século XX? O André, ele não ignorava, né, que a esquizofrenia era uma das mais preocupantes na época dele, né, no campo da psiquiatria. Ele não foi psiquiatra, o André Luiz estava mais ligado à fisiologia e não ao campo da psiquiatria. E o Calderaro fez uma afirmação, que a psiquiatria ela tem sido campo de batalha entre os chamados fisiologistas, que era a especialidade de André Luiz, inclusive, e os psicólogos da época. São duas linhas, clínicos, né? O médico, o psicólogo. Tal conflito é deplorável, diz aqui o Calderaro, dessa briga entre fisiologistas no campo da medicina e os psicólogos clínicos, né? Tal conflito é deplorável de vez que ambas as correntes possuem razões relativas ou substanciais nos argumentos com que se digladiam. Porque o fisiologista trabalha no campo mais materialista. O psicólogo também trabalha no campo materialista, mas com uma possibilidade de analisar a mente humana. E ele vai explicar: a psicologia ocupa a melhor posição por dissecar o problema nas cercanias das causas profundas, considerando a mente humana. O fisiologista não trabalha com a mente humana, trabalha só com os efeitos materiais. Ele procura apenas remediar na superfície dos efeitos fisiológicos. A diferença está aí, entre um psicólogo e entre um fisiologista, um médico, ou até mesmo um psiquiatra. André, observando a esfera mental, foi solicitado a ele, observe a esfera mental do Fabrício, né? Percebeu que o cérebro apresentava toda a chamada base, toda a face inferior do cérebro, muitas manchas sombrias, e os distúrbios da circulação, tanto quanto do movimento e dos sentidos, eram visíveis. Calderaro apresentou Fabrício classificando como esquizofrênico. Então você, André, está analisando o campo mental, o campo cerebral, como médico, mas eu te apresento ele com a seguinte patologia, diagnosticado como esquizofrênico. O André percebeu que era realmente caso de o que ele chama de neurastenia, que é um termo técnico, neurastenia cerebrocardíaca. Essa neurastenia cerebrocardíaca é um termo mais técnico, né? Ou seja, é um transtorno psicológico, reflexo ou resultado do chamado enfraquecimento do sistema nervoso central e que acaba resultando ou culminando numa falta de energia ou que eles chamam de astenia física e mental. A pessoa fica num processo de afasia como em si mesmado, fora da realidade da vida externa. E o Calderaro confirmou esse diagnóstico, né, dessa percepção de André Luiz, né, na condição do Fabrício naquele momento. A esquizofrenia é a explicação que se dá agora nesse debate, porque é claro que o Calderaro conhece profundamente medicina. A esquizofrenia, originando-se de sutis perturbações do organismo perispirítico, traduz-se por surpreendente conjunto de doenças ou moléstias variáveis e indeterminadas pela medicina, pela ciência humana. Essas perturbações da estrutura perispirítica é que estabelece uma disfunção nas funções do cérebro, que acaba num processo de interação fisiológico e espírito, interferindo no mundo mental do espírito encarnado, trazendo essas moléstias de várias classificações, porque a própria psiquiatria ela tem várias classificações, chega-se a 7 classificações de esquizofrenia. O mais tradicional ele fala em 3 classificações, mas eu encontrei 7 classificações dos especialistas, né? E no momento nós temos aqui a síndrome que eles chamam de Krishaber, né? Quando fala Krishaber, foi um médico húngaro, né, que trabalhou essa questão da chamada hiperestesia, né? São termos técnicos, eu vou passar rápido para não ficar muito chato também, nós estamos falando, o termo técnico não nos interessa muito, mas eu faço questão de fazer. O que é uma histeria, o que esse médico, ou essa síndrome chamada, que seria esquizofrenia de uma forma geral, síndrome de Krishaber,
aumento anormal da sensibilidade aos estímulos dos sentidos que podem incluir sons que ouvimos, alimentos que experimentamos, texturas que sentimos e assim por diante, além de muitas ilusões sensoriais, vertigens acompanhadas de taquicardia. Por isso que lá ele vai fazer aquela análise, né, de uma neurastenia cérebro-cardíaca, cérebro-coração, que está muito ligado a essa síndrome de Kirschner, né, ou Kirschner. Como era húngaro, fica Kirschner mesmo. André analisou a mente e os domínios das sensações, percebeu-lhes as imagens torturantes na tela da memória. Mergulhado em si mesmo, Fabrício não se dava conta do que ocorria ao seu redor, em estado, nesse momento, profundamente debilitado, astenia, né, totalmente fora da realidade. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões externas. No íntimo, o mundo mental semelhava-se a uma fornalha ardente. Então, dentro do Fabrício, na sua intimidade mental, é como se fosse aqueles fornos que fazem pizza, ou das padarias, aquela coisa, Ave Maria, né? Quem está perto sente aquele calor enorme daquelas fornalhas, né? E o mundo mental de quem está nessas condições, o mundo íntimo, né, é muito semelhante, né, a essa fornalha ardente. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado, ou seja, a reminiscência, a lembrança das bobagens que ele fez. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. O André Luiz percebeu na mente do Fabrício exatamente essa figura de um velhinho em processo de agonia. Escutava-lhe as palavras das últimas horas do corpo, a recomendar ao Fabrício, nessa encarnação ainda, foi esse caso, a recomendar-lhes os cuidados de 3 jovens presentes nos cenários das suas lembranças. Então esse velhinho agonizante, o André Luiz deduziu que fosse o pai dele, né? O pai do Fabrício, e mais os 3 jovens, que eram seus irmãos, conversavam entre si choroso, e o velho estava morrendo, e de repente acabou modificando essa lembrança, né? E esse idoso e os jovens que estavam na mente dessa fornalha, né, extraordinariamente, como fosse aquele aflogismo, aquele fogo destruindo a intimidade do Fabrício, e ele vendo esse velho, essas 3 pessoas aí, que são esses jovens, né? Fabrício ouviu as vozes internas, ansioso, amargurado, e ao ouvir essas vozes internas, vendo o velhinho, mais 3 jovens, e ele próprio, nessa conversa ele estava tentando desfazer esse passado dele, passado recente, da atual encarnação. Pagaria pelo esquecimento a qualquer preço que ele fez. Então ele tinha esse anseio de fugir de si próprio. Ninguém consegue fugir de si próprio, né? Mas em vão, sempre as mesmas recordações atrozes chicoteando-lhe a consciência. O André, ele verificou os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésico por causa das dores, em função desse estágio esquizofrênico. Fabrício deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Uma idosa encarnada, que era a esposa dele, surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício, vamos comer hoje? E o Fabrício, naquela ensimismada, né, mergulhado dentro da sua própria consciência, como um vulcão cuspindo larvas, né? Fabrício vagueou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa, sem palavras, e deixou-se ficar na mesma posição. Quer dizer, ele só olhou, essa senhora, que era a esposa dele, percebeu que ele naquele momento não queria comer. Então a idosa insistiu de forma afável, mas não conseguiu demover ele nessa condição de estátua, mas um vulcão dentro dele. E porque prosseguisse atenciosa, buscando fornecer-lhes um caldo, Fabrício levantou-se e de súbito esbravejou expressões inconvenientes, com muita raiva, repeliu aquele caldo, e a idosa regressou ao interior da casa, chorando. Calderaro explicou que Fabrício está na fronteira da loucura e ainda não se enveredou francamente pelos terrenos da alienação mental, graças à dedicação daquela velha parente desencarnada do início, que disse como é que ele estava, né, que estava assistindo ele de uma forma vigilante. Calderaro submeteu a ele
alguns tipos de passe, né? Vários tipos de passe, técnicas do passe, né? Que são operações magnéticas que o Calderaro estava aplicando nele para reconfortar um pouco, vigorar um pouco a resistência dele. E explicava o seguinte, o Calderaro: Fabrício, ele teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança. Fabrício, encarnado, nessa encarnação, ele enganou aqueles 3 jovens e o seu pai. Eu vou explicar agora qual foi a história dele. Depois de haver prometido ao pai, moribundo, estava morrendo, velar pelos irmãos mais novos na presença deste, isso nessa atual encarnação, Fabrício, mais jovem, com seus 3 irmãos, diante do pai desencarnando, que era rico, tinha muito dinheiro, ele prometeu para o pai, né, para velar pelos irmãos mais novos, que eram os 3 irmãos, esses 3 jovens que estavam no subconsciente dele como um vulcão, né, realmente perturbando a vida, a saúde dele. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os seus 3 irmãos, depois que o pai morreu, né, e inclusive deserdou, expulsou eles do lar. Ele assumiu toda a herança do pai, que era rico, e deserdou os 3 irmãos, valendo-se de chamados rábulas da época, né, os chamados rábulas bem remunerados, desses que sem escrúpulo vivem de poluir os textos legais. Rábulas, para quem não conhece essa palavra rábula, na realidade eram, aspas, advogados que não possuíam uma formação acadêmica em direito, mas eles obtinham uma chamada autorização desses órgãos chamados do Poder Judiciário, ou da própria, aspas também, OAB da época, né, para exercerem em primeira instância essas postulações em juízo. Ele não era um advogado, era um rábula, era um termo que se usava na época, e exatamente esse que orientava o Fabrício nessa atual encarnação, que nós estamos contando aqui, para enganar, né, para deserdar os seus 3 irmãos depois da morte do pai e ele assumir sozinho toda a riqueza. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações arrazoadas, por mais comovedoras os apelos à amizade fraterna, o Fabrício manteve-se em clamorosa surdez, arrojando os irmãos à penúria de toda sorte. 2 dos irmãos dele, dos 3, morreram num sanatório, em camas podres, né, na mais absoluta indigência, minados pela tuberculose. Ele não passou herança para os irmãos. 2 morreram tuberculosos num sanatório, exatamente numa condição de indigência absoluta. E o 3º irmão dele acabou desencarnando também em condições de muita infelicidade, foi relegado ao abandono pela própria sociedade, e com 30 anos de idade acabou realmente, por inanição, como consequência de não se alimentar bem, acabou desencarnando por fome, né? Porque ele não tinha nutriente necessário para sobreviver. Então, como ele foi abandonado, e o Fabrício pegou todo o dinheiro do pai. E os 3 irmãos morreram nessas condições. Tudo isso o Fabrício conseguiu fazer escapando da justiça terrena. Então, a justiça humana não alcançou ele. Ao contrário, o rábula lá poluiu todo o inventário e botou tudo para ele, deserdou os irmãos. Entretanto, não pôde eliminar nos escaninhos da própria consciência os detritos do mal praticado. As lembranças, e olha, lembra que eu estou falando do mal praticado na atual encarnação. Esse mal que ele fez foi nessa atual encarnação. Não estou jogando para o passado não, tá? Foi um momento atual. As lembranças do crime são guardadas em sua organização mental, quais carvões em paisagem escura após um incêndio devorador. É um quadro pesado, aqueles carvões que se convertem em brasas vivas sempre que excitado pelo sopro das recordações. Recorda, você sopra o carvão, ele volta à brasa. Isso estava acontecendo com ele. Cada vez que ele recordava da besteira que ele fez nessa encarnação para os irmãos dele e com a herança que ele herdou de uma forma indébita. O mau filho, esse irmão cruel, enquanto o senhor da resistência que a saúde do corpo lhe permitia, conseguia fugir de si mesmo sem dificuldade. Enquanto ele tinha saúde, com dinheiro esbanjando, com a sua saúde física, ele não estava entrando nesse processo de remorso, culpa. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos, os prazeres, desempenhavam para ele uma função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Ou seja, ele estava realmente totalmente inebriado pelo poder material e desfocou transitoriamente do mal que ele fez. Todavia, o tempo cansou-lhe o corpo. Ele envelheceu, está envelhecendo, nesse momento ele está velho. E acabou com a maioria das ilusões, que é o que ele está passando agora. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo. Na velhice, já começou a entrar em processo de introspecção, no qual ele está mergulhando num verdadeiro vulcão de larvas
dentro da própria consciência, do mal que ele fez. E na viagem de volta ao próprio Will, viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguira isentar. Em vão intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Impossível era concentrar-se no próprio ser sem ouvir o pai e os irmãos acusando. Então, o pai e os irmãos no tempo todo na consciência dele. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia uma reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. Então ele ficou num turbilhão, é aí uma das facetas da esquizofrenia. E enquanto tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, ele era surpreendido, ainda aí nesse momento, por dolorosas advertências no sentido de inadiável correção da falta cometida, sempre o remorso. O remorso é esse vulcão, é uma culpa do tamanho do mundo. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. Aí, ele já, nessa situação do mal que fez, o que eu posso fazer para reparar? Até rezar ele não conseguia orar, né? Vou ajudar meus irmãos, vou procurar ele, vou tentar ajudar meus irmãos. Ele não sabia que eles já tinham morrido nessas condições. Né? Quando ele pegou as informações de que realmente não tinha como ele pagar nessa encarnação, do qual ele está ainda encarnado, todos já tinham desencarnados, né? E aí, desde então, houve, verificando a impraticabilidade da rápida retificação na atual encarnação, do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do seu próprio ser. Ele não tem como reparar agora, o que vai fazer? Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Rico, mas totalmente desgostoso da vida, entediado da vida. Entrosado, a máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível escapar às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que caiu em um supremo torpor consciencial. Sentindo-se acusado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Então ele começou a ter os processos psicopatológicos. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Entra em processo de alienação mental. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. Estado também já de transtorno mental. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera. Conferiu-lhe noções de privilégios que nunca mereceu. Acentuou-lhe a independência destrutiva. Extinguiu-lhe o coração a bendita luz do verbo servir o outro. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao seu próprio necessário reerguimento de um crime que ele cometeu nessa encarnação. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é de insensibilidade, de improdutividade espiritual. Calderaro apontou o cérebro de Fabrício e explicou. O sistema nervoso dele agora, que se liga à câmara encefálica, através dos processos indescritíveis na técnica da ciência humana, que não consegue chegar aí, é a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A lesão profunda de Fabrício tem como matriz essa desestruturação energética do perispírito, que reflete no físico. Por isso que o fisiologista que trabalha só com os efeitos não chega às causas que estão no perispírito. O psicólogo materialista, ele tenta ir à mente, mas não conhece o perispírito. Também tem muitos limites para lidar com essa situação, né, em relação ao organismo perispirítico que interfere no cérebro físico. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos, aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias tóxicas. Então, de tanto remorso, intoxicando, e exatamente nessa intoxicação dos centros vitais, aqui no cérebro nós temos importantíssimos centros vitais, analisados pelo próprio André Luiz, que ele dá o nome de centros vitais, ou centros de força, que a cultura hindu chama de chakras. O chakra
ele tem como sede o perispírito. O chakra, ele é captador, um vórtice de energias, captador de energias cósmicas, de energias que vêm de toda parte do universo. Então ela capta essas energias, sintetiza como um condensador e faz a distribuição através do sistema nervoso central para a produção dos hormônios primeiramente. Então os hormônios já são a materialização das energias captadas pelos chakras. Nós temos pelo menos 80 mil microchakras em nosso perispírito e no corpo também. No corpo que eu digo, no corpo perispiritual. E acontece que os mais conhecidos são os 7, né? O coronário, região do cérebro, que é onde está a epífise. Nós temos o frontal, nós temos o laríngeo, nós temos um cardíaco, nós temos o esplênico, que está ligado à região realmente digestiva, a região do poder do ser humano, né? Que é o poder que eu posso fazer isso, eu posso fazer, que está nessa região esplênica. Tem a questão da reprodução sexual e também a chamada na região do sacro, né? Que é a região sacral. São 7. Esse sacral é chamado chakra de base. Então, com esses 7 chakras, quando há congestionamento, ou por hiperatividade ou por hipoatividade, vai trazer problema físico, emocional, neurológico. Ele está com os centros vitais intoxicado por esse remorso. Então ele está trazendo gravíssimos problemas para o cérebro, para o sistema nervoso central dele. Quando se fala realmente de uma neurastenia, né, ligada ao cérebro, que é céfalo-cardíaco, o coração dele também está em disritmia, que é exatamente o chakra cardíaco. Consequentemente, verificou-se que em boa psiquiatria poderíamos designar por lesão generalizada do sistema nervoso. Isso é o Calderaro explicando. Tal desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade, isto é, as células e os estímulos mais jovens que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando Fabrício para a meditação, pelo menos meditação elevada, e o trabalho sadio. Quando você tem essas descompensações tóxicas das energias no campo encefálico, no cérebro, você realmente sequer consegue, nessa desconjuntura, ou seja, nesse processo de desarmonia muito grande das células, desses estímulos, né, do momento mais jovem da história da evolução cerebral, que está exatamente nos lobos frontais. Nós temos a região também límbica e nós temos aqui as outras regiões chamadas reptilianas. São os 3 pontos do nosso, de acordo com o nosso desenvolvimento desde o mundo animal. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que quando você lesa o cérebro, você sequer tem essa força para orar. Um esquizofrênico, ele não tem capacidade de fazer uma oração, nesse momento de convulsão, nesse momento em que a doença está se apresentando com mais força. Ele não consegue concentrar, ele não consegue meditar, o trabalho não é meditativo nesse sentido, porque seus lobos frontais e o córtex motor, né, que está ligado à vida emocional, estão obstruídos, obrigando-o a regredir no terreno espiritual para dentro de si mesmo. De mente estacionária agora em plena região instintiva, que é o reptiliano, que é a região reptiliana, da individualidade, Fabrício ainda não se acha totalmente desequilibrado graças à contínua assistência espiritual daquela entidade que recebeu o Calderaro, o Vicente e o próprio André Luiz. Ela está fazendo mais porque ele não entra numa alienação geral. Ele está tendo várias crises, vários transtornos, mas ele ainda não está totalmente desequilibrado graças a essa assistência espiritual. André interrogou, mas há alguma esperança de reequilíbrio do Fabrício? Perguntou André para o Calderaro. Ele disse, não, absolutamente não, nessa encarnação não. Não há. Recuperar? Não há como recuperar. No caso dele, funcionaria em vão. Aí o André disse, mas se não tem como recuperar, o que nós estamos fazendo aqui? Já que não funcionam essas terapêuticas que nós estamos usando, o próprio passe, etc. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, diz o Calderaro, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. Quer dizer, quem vai curar o Fabrício é o próprio Fabrício, que criou a doença do Fabrício. Portanto, o médico externo não vai curar o Fabrício. Porque o causador da doença, no caso aqui, realmente no limite da esquizofrenia, foi o Fabrício. Quem vai sair desse processo é o Fabrício. E não vai ser fácil numa encarnação pela dimensão, pela repercussão, pelas consequências do erro que ele cometeu. Levou 3 irmãos à morte, né? Isso traz uma consequência muito grande para, numa encarnação somente, digamos assim, entrar em um processo purgatorial, ou seja, ele purgar essas toxinas que ele criou de um remorso profundo de um grande mal que ele provocou. No entanto,
o Calderaro explica, bom, nós estamos aqui, o que nós vamos fazer? Já que nós não podemos fazer nada, o André Luiz questionou isso. Não, vamos ajudar de qualquer maneira. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão em baixo terreno espiritual, representando no quadro das aflições punitivas. Ele vai sofrer depois de desencarnar. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Porque nas crises esquizofrênicas ele poderia realmente estar tomando essas aplicações insulínicas para diminuir um pouco as consequências resultantes das crises neurológicas e também mentais. Porque ele estava com o coração frágil, cansado. Todavia, para nós é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Aí o André perguntou mais uma vez para o Calderaro, mas se Fabrício não oferecia perspectiva de melhoras substanciais, qual seria exatamente o objetivo e como poderiam realmente fazer um trabalho assistencial naquela condição? Porque nos demoramos à frente de um caso insolvável ou insolvível, né? Qual aquela, por exemplo, pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e as suas vítimas? Haverá possibilidade, porque nessa encarnação as suas vítimas já morreram, o pai já morreu, os dois irmãos já morreram. Como é que vai haver esse resgate, já que ele vai ter que desencarnar, reencarnar para ver se há uma rearrumação? Como é que vai acontecer isso? O André Luiz está perguntando. E o Calderaro respondeu o seguinte, nós estamos aqui a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer definitivamente, não. Com o nosso concurso fraterno, ele vai desencarnar antes do eclipse total da razão, ele não vai entrar em total loucura. Fabrício, e vai dizer por que ele não vai entrar num quadro de total loucura. Ele casou com uma criatura, por todos os títulos, credora de amparo celestial. A esposa dele era um anjo. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, as quais ele se consagrou nobremente preparando para a vida social. Então ele foi um bom marido, foi um bom pai, apesar do seu passado. São eles, presentemente, 2 professores, já cresceram, né? Então os filhos dele, né? São 2 professores e um médico dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Então ele tem filhos criados já e se dedicando, servidores públicos, né? Como está falando, são 2 professores e um médico dedicados ao ideal superior de servir ao bem público, portanto, servidores públicos. E Fabrício, ele não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra do seu amparo material, né? Mas educada sem o seu personalismo despótico. Então ele trabalhou bem a educação dos filhos, mas ainda ele vivendo esse remorso violento, porque 3 irmãos dele desencarnaram por causa da ambição dele. Ele era para cuidar dos irmãos, com a herança que ele administrou, e não fez isso, por causa desse despotismo dele. Pelo serviço que prestou, ou desserviço, né, que ele prestou à esposa e aos filhos, recebe o alto ou do alto socorro de agora, ou seja, tem uma esposa nobre, espiritualmente elevada. Eu falei de serviço, mas ele está falando em serviço que prestou para ela, foi honesto para ela, pelo menos com ela, com os filhos, né? E ele acabou recebendo esse socorro. Por isso que quando o Calderaro e o André Luiz chegaram na casa, que era uma casa luxuosa, que eu disse, estava lá uma entidade no berço, lá na beira da cama, lá, daquele divã que ele estava ensimesmado. De maneira a transferir residência por imposição da morte, preparando para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima. Essa boa morte é aspiada aí. Então ele está recebendo um apoio muito grande da família atual, né? Embora a família atual, os irmãos, ele eliminou, porque ele deserdou. Para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo a família a permanecer em missão ativa, no bem, sem a presença material dele. Ou seja, estamos preparando a família, porque nós vamos provocar a desencarnação dele dentro de alguns dias. Vamos preparar a família melhor para poder sobreviver, em questão até da herança que ele vai deixar. Vamos analisar isso. Silenciou o Calderaro, dispondo a fazer a aplicação, mais uma vez, magnética no aparelho circulatório. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias, diz o Calderaro, como providência compassiva indispensável à felicidade do eu selvagem e de quantos lhe seguem de perto o martírio, o próprio familiares, os teus 3 filhos, 2 professores, um médico e a esposa, que são muito nobres, e a desencarnação dele acaba realmente trazendo uma certa, né, um tipo de vida mais tranquila, mais harmoniosa, do ponto de vista material. O doente, mais calmo, parecia haver sorvido o analgésico.
Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros brancos, alvos, e André perguntou: como o Fabrício prosseguirá o processo de resgate? A reparação já começou, redarguiu o Calderaro. Assim como assim? Ele vai ter que reparar, ele precisa reparar porque ele fez um grande mal na sua vida. Como é que vai se dar essa reparação em outra encarnação, nesse processo de reaglutinação dos irmãos mortos, né, em função da sua ambição, do seu espírito despótico nessa atual encarnação? Aí o Calderaro, quando foi perguntado, né, como é que vai ser a reparação, o Calderaro disse assim: espera um pouquinho que eu vou te mostrar. Aí o Fabrício chamou a esposa dele. A esposa dele chamava-se Inês. Inês, por favor, dentro da sua crise, né, Inês? Eu posso ver o Fabricinho? Então ele, nesse momento, acalmado pela magnetização do Calderaro, estava mais tranquilo nesse momento, chamou a sua esposa Inês e queria ver o Fabricinho, né? O Fabricinho era seu neto. Sim, eu vou buscá-lo, disse ela. Em poucos minutos, regressava trazendo um menino de seus 8 anos de idade. O pequeno atirou-se-lhe aos braços esqueléticos com um extremado carinho e perguntou para o Fabrício avô: vovô, o senhor está melhor? Aí o Fabrício contemplou, né, enternecido, informando: eu estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã, hoje de manhã? Perguntou o Fabrício. Porque a vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não estava bem, eu estava muito mal realmente hoje, a vovó realmente tem razão. Totalmente transfigurado, com a presença do menino, Fabrício suplicou ao menino: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim, por favor. O pequeno não se fez rogado, ajoelhou-se naquele mesmo momento e disse respeitosamente a oração dominical. O Pai Nosso, ele fez um Pai Nosso. Terminada a prece, o doente pediu de olhos marejados de água: não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O avô falando para o Fabricinho, seu netinho. O menino, agora de pé, agarrando-lhe o tronco, agarrando o peito, o seio dele, né, exclamou chorando discretamente: Senhor, não morrerá, pai, vovô. Mostrando aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e perguntou com um estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa realmente os pecadores como eu? Aí o Fabrício olhou, não entendeu muito bem. Assim, claro que eu acho que Deus perdoa todos nós. Mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba os irmãos. Aí o Fabrício não entendeu nada, porque ninguém sabia disso. Mas ele perguntou para o Fabricinho: mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba os seus próprios irmãos? E ele disse: bom, mesmo assim eu penso que Deus perdoa sim. Não entendeu muito bem, um menino de 8 anos, né, essa pergunta. É o que eu pretendia saber, disse o velho Fabrício. Ficou mais confortável, a conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu para André Luiz nesse momento. Já quando era, como é que vai haver a reparação? Lembro que foi a pergunta inicial. E o Alexandre: espera que eu vou te mostrar. Aí a cena do Fabricinho chegando, essa conversa, a oração, etc. Aí ele assim: este menino, sabe quem é? Não. Esse menino é o ex-pai do Fabrício. Então reencarnou nessa própria encarnação, desencarnou e voltou como neto. Muito interessante, voltou como neto dele, né? Que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. Então o pai moribundo, que pediu a ele, e ele prometeu ao pai que ajudaria os irmãos e não ajudou, reencarna como seu neto. Olha como é que são os mecanismos maravilhosamente justos da justiça, da redundância, né? Justiça de Deus. É o único neto do enfermo e não tem outro neto. E mais tarde assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. André perguntou como se redimia por sua vez o velho Fabrício. Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar. Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte? Perguntou André Luiz. Ou seja, são perguntas que o André Luiz faz. O Fabricinho é o pai que retorna, é o pai que já está ligado ao coração dele, de alguma forma já reciclado em termos de emoção. Nesse momento não está em questão de que o pai receber a promessa de que ele, ao desencarnar, o Fabrício dividiria com irmãos. Nesse caso ele é o neto.
É o legítimo herdeiro de toda a riqueza do Fabrício, que está por algum dia para desencarnar. O neto está com 8 anos, mas ele vai ser o legítimo herdeiro de tudo isso. Vai acabar sendo, né? Mas o André Luiz ficou com algumas dúvidas ainda e fez uma pergunta: mas redimiria, por sua vez, o velho Fabrício nessas condições? Regressaria também em dias futuros daquele mesmo lar, ou se ele voltaria, reencarnaria como filho do Fabrício de novo? Do Fabricinho? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte? São perguntas que o André Luiz vai fazendo para o Calderaro. Ou ficaria mais tempo em perturbação? Qual seria o tamanho de perturbação que ele fez tanto mal para ele? Calderaro explicou o seguinte: Fabrício, guardando na mente os resíduos da ação criminosa logo após a desencarnação, experimentará por muito tempo o resultado de sua queda, até que o sofrimento alije os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Aí o André perguntou: quando esse serviço purgatorial estiver completo, então regressará aos seus familiares? Aí o Calderaro explicou o seguinte: bom, se esse grupo consanguíneo, né, tá, sua esposa a Leia, tá, esse pessoal aí todo, né, seu netinho, seus 3 filhos, etc., se houver relevado o padrão moral, né, espiritual, a luminosas culminâncias crescerem muito moralmente, né, o Fabrício será compelido a esforçar-se intensivamente para alcançar esse grupo familiar em algum momento. Ele vai ter que lutar bastante para chegar ao mesmo nível. Como André Luiz não está no mesmo nível da sua mãe, ao desencarnar, está em um nível diferente. Isso acontece com todos nós em muitas famílias, é o que ele está dizendo aqui. Entretanto, jamais estará desamparado, isso é importante. Todos nós temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem da humanidade. Isso que equivale a dizer? Nós contamos um caso gravíssimo, de uma existência só, né, que o Fabrício cometeu o crime nessa existência, mas o seu pai reencarna como seu netinho, e na desencarnação dele, que já está para acontecer, esse netinho que será o verdadeiro herdeiro desses bens deixados pelo Fabrício, que assumiu isso de uma forma absolutamente indigna, de uma apropriação indébita. Mas essa lição para todos nós merece uma reflexão, dizendo de que nenhum de nós está desamparado. É claro que o Fabrício ele poderia entrar em estado de alienação profunda e loucura total. Foi ajudado pela espiritualidade, mulher muito boa, filhos bem educados, ele não foi um péssimo marido, ele foi um marido relativamente bom, então, mas ele foi um péssimo irmão e um péssimo filho, porque ele prometeu ao pai o que não fez. E isso trouxe o remorso e seu estado de exatamente a esquizofrenia, ou muito próximo da esquizofrenia, nas suas nuances, que eu disse que hoje tem uma classificação, ou 7 classificações de esquizofrenia. Ele está muito próximo. Esquizofrênico, sim, porque ele entrou em processos de total assim, desconjuntura cérebro-encéfalo cardíaco, além de todo um sistema nervoso totalmente intoxicado, alterado. Raciocínio realmente, em algum momento, totalmente vagos, muita violência naquele momento da sopa, que eu fiz algumas reduções aqui. Ele joga a sopa, o André Luiz ficou até apavorado. Eu fiz uma síntese desse capítulo para poder fazer ele hoje. Mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Na verdade, quem cria a doença é o doente. A discussão entre fisiologistas, médicos materialistas, psicólogos, também da linha de correntes psicologias materialistas, como a psicanálise, nós já estudamos aqui, é profundamente materialista. Então eles têm muito pouco recurso, que eles trabalham só com os efeitos. Eles não conseguem chegar ao cerne, embora falem em mente, em estruturações freudianas, consciente, subconsciente, superconsciente, mas eles ficam só na superfície. Eles não conseguem entender de que o que o Freud falou de mundo mental, na realidade, essa realidade somos nós, porque nós somos mente, né? Mas nós temos um corpo além do corpo físico. O psicanalista trabalha apenas com as questões neurais, né? As questões dos nervos, dos neurônios e do mundo mental, e as descargas que esse mundo mental traz para os neurônios do encéfalo. Mas nós espíritas sabemos que nós somos mais do que um corpo, nós somos muito mais do que um cérebro, nós somos muito mais do que um pensamento, nós somos muito mais do que um perispírito, né? Porque nós somos essência divina. Quem causa a doença quando opta em agir pelo mal é que vai encontrar o remédio para buscar a sua própria cura. Nenhum médico vai curar ninguém. Não há possibilidade de médico curar as nossas doenças. Quem cura a doença é o doente que cria a doença. Eu sempre vou dizer isso em minha eternidade. Eu é que crio a doença em mim, e se eu entrei, eu vou saber sair, em algum momento. O Fabrício ele vai desencarnar, já está se preparando a desencarnação dele, ele vai ficar expurgando um processo de purgação dentro de si mesmo, nesse vulcão de larvas
esfogueando a sua consciência, mas eu tenho aprendido com os espíritos, com o próprio André Luiz, de que o remorso, que é uma culpa muito grande, é um movimento inútil. Esse movimento do Fabrício é um movimento inútil. Ele está realmente vivendo esse arrependimento, não é nem arrependimento, é remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é a culpa mantida e você não se reconcilia com o mal feito. E o arrependimento não. Arrependimento você consegue realmente reconciliar-se com o que for alcançado pela sua maldade e você consegue reparar. Há uma diferença muito grande. Qual é o convite? Arrependimento. Se o Fabrício entrasse no arrependimento, ele entrou em algum momento, ele tentou reconstruir no seu arrependimento tardio, mas ele viu que os irmãos tinham morrido. Aí ele não soube trabalhar isso bem, né? Ele chegou a um momento de arrependimento. E então, como ele não conseguiu, nessa encarnação, reajustar-se com os irmãos que já tinham morrido por causa dele, ele entrou no remorso. Mas mesmo nessas condições, ele poderia ter feito de forma diferente. Ele poderia entrar em um processo de um arrependimento muito forte, ter noção, porque arrependimento é ter noção do erro que fez, da consequência ou os resultados das consequências negativas desse mal que eu fiz, e você se comprometer a não fazer mais esse mal. Isso chama-se arrependimento. São 3 movimentos psicológicos. E a partir daí você entra na expiação. A expiação acaba sendo dolorida. Expiar é você tentar expiar. A palavra expiação quer dizer exp, que é do latim ex, que quer dizer exatamente extrair. E quando você fala pia em latim também quer dizer pureza. É você tentar tirar a pureza que você tem em você, muito embora tenha feito mal. Mas nós somos amor, nós somos luz, nós somos tudo de bom porque nós fomos criados por Deus. Embora erramos gravemente como o Fabrício. Mas ele teria condição de, por se arrepender, extrair dele o que ele tem de luz ainda, que nós nunca vamos perder a nossa luz, e fazer a reparação. Ou seja, a reparação ele poderia fazer de várias formas. Primeiro, se amando profundamente, e a partir daí, utilizar os recursos financeiros para trabalhos assistenciais, por que não? Não como fazeção de coisa apenas para fazer uma barganha com Deus, mas ele saber que poderia utilizar um dinheiro que era dos irmãos e fazer uma distribuição lógica para pessoas que estão necessitadas. E ele poderia fazer uma reparação lógica, justa, sem entrar em processo esquizofrênico. É questão de lógica, é usar o bom senso. Sem entrar em culpa também, sem entrar em remorso. Ele poderia fazer essa compensação e, com certeza, com a consciência dele, ele próprio que criou a doença, ele próprio se curaria, porque nós é que nos curamos do mal que nós fizemos. Isso é para todos os seres humanos, para todo o universo. Nós é que nos curamos. Aí isso é muito bom saber disso, porque nós somos os nossos médicos, como também nós somos os que criamos as nossas doenças. Então, se nós somos nossos médicos, o que nós recomendamos? É que nós possamos saber que, primeiro, se eu sou meu terapeuta interior, eu estou comigo 24 horas por dia, então eu tenho um terapeuta 24 horas por dia à minha disposição. Porque eu sou o meu terapeuta, eu sou um sol, eu sou uma luz, eu sou centelha divina, eu sou a chama divina, como diz os Espíritos lá no Livro dos Espíritos. Então nós somos tudo isso. Então é saber que eu sou o meu terapeuta, então eu estou à minha disposição 24 horas por dia. Não confundir eu, essência, com eu, Jorge. Jorge é outra coisa, Jorge é uma personalidade. Eu tenho uma personalidade que tem 2 egos até chegar à consciência da luz que sou. Esses 2 movimentos que nós chamamos, que é a sombra, é o ego, mascarado e evidente. Então eu tenho a personalidade, o ego mascarado evidente e a consciência. Então a consciência, que sou eu, o eu mais profundo, é o meu terapeuta. E como eu sou o meu terapeuta, no alto amor eu consigo de alguma forma reparar qualquer mal pior que tenha sido feito. Eu tenho como reparar isso, sem entrar em culpa. Por isso que eu digo, culpa é um movimento inútil. Eu não preciso entrar em culpa, basta eu realmente me arrepender, expiar e reparar. Esse é o movimento e é assim que funciona a vida. Sendo que nós achamos que Deus tem que me punir porque eu errei. A Fabrício, eu tenho que me punir porque eu... Não, vamos reparar. Vamos reparar de uma forma diferente. Gente que matou muito no passado tem que morrer nessa existência, não. Se ele matou, às vezes, um Gengis Khan da vida reencarna, vai que ele reencarna como cientista. Trabalha em laboratório para salvar várias vidas. Ele não está recompensando exatamente as vidas que ele matou sem precisar morrer? Ao contrário, ele se tornou um cientista e criou remédio para salvar várias vidas. E está no processo de resgate. Não existe negócio de lei de italiano, de que Deus castiga, Deus pune. Não existe isso. Deus é amor. A energia que rege o universo é amor. Baseado nisso, então, não vale a pena entrarmos em culpas. O importante, nem desculpa, claro, desculpa não tem nada a ver. Mas a responsabilidade, assumirmos o nosso erro com responsabilidade e nos colocarmos à disposição dentro de um processo de vontade, realmente, de esforço,
de reparar os nossos erros. Nós erramos cada segundo da nossa vida, o tempo todo nós estamos errando. Imagina se eu for transformar em culpa cada errinho meu. Vai virar uma remorção, não. Vamos aprender com os erros. Os erros também nos ensinam muita coisa, né? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ir na próxima quarta-feira, né, fazer outra análise de outro caso e vamos a trabalhar em nós essa auto-amorosidade o tempo todo, porque eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, eu sou a própria luz. Isso não sou eu que digo, os Espíritos que dizem, nós somos luz, nós temos um corpo, uma personalidade, mas nós não somos isso. O Fabrício não é o Fabrício estava o Fabrício, que vai ter várias chances, inclusive, para reparar esse crime que ele cometeu, tá? Ele não está realmente fadado para uma eternidade ficar no umbral, não. Vai ter outra chance, porque Deus é amor. Deus é amor. Que negócio de inferno, sofrimento eterno, isso é coisa de outras religiões que com o tempo eles vão aprender isso. Deus ama. E não é o castigo, a punição que vai nos corrigir, é o tempo. Deus utiliza o tempo para a nossa sublimação. Boa noite para vocês, um ótimo final de semana para todos. Muito obrigado. Que legal. Bom descanso também, tá? Gladys, para você também. Faltam poucos minutos, senão vocês sabem que uma hora depois no Instagram cortam e aí eu tenho gravado isso, deixando realmente para algum momento, daqui a 30, 40, 5, daqui a 10 mil anos, alguém possa realmente estar lendo André Luiz, que eu estou só lendo André Luiz. Bom final de semana, Lazarine, também. Um grande abraço, Erlen. Fiquem com Deus, tá? Muita paz.